Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar a correção. Eu deixei para vocês aqui uma atividade do livro sobre multiplicidade de raízes, né, de uma equação algébrica. Vamos lá. O primeiro exercício é o exercício número 7, está na página 221 do livro de vocês, tá? Bom, então vamos ver como é que eu interpretei esse primeiro exercício aqui. Eu tenho que lembrar o seguinte, que um polinômio px, por exemplo, se ele tiver respostas, né? Vamos supor, se ele tem a resposta 2 menos um, só um exemplo, tá? Menos um e 8, por exemplo. Eu posso escrever esse polinômio da seguinte forma. Eu posso pegar o seguinte, ó, o meu px, ele pode ser escrito assim, ó, x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, menos um, menos um. Aí esse menos com esse menos vira o quê? Mais, né? Você faz o sinal, vezes x menos a outra raiz. Ok? Então eu posso escrever esse polinômio dessa forma. É assim que a gente viu na aula passada. Agora, se você analisar como está escrito aqui, vamos analisar o nosso probleminha. Ele quer saber, na equação, quais são as multiplicidades da raiz. Esse primeiro parênteses, né, ele está elevado ao cubo. Então, é como se ele fosse multiplicado 3 vezes. Tá? Então, isso significa que a minha raiz aqui, que está aqui menos 3, se eu for colocar, a forma é a seguinte, x menos a raiz, vamos supor, x'. Então, esse menos com esse menos fica mais. Então, quer dizer que a minha raiz aqui, ó, vamos chamar de x', vale 3. Mas quantas vezes esse 3 vai aparecer? Se o parênteses está elevado ao cubo, ele vai aparecer esse mesmo parênteses 3 vezes. Ou seja, então quer dizer que essa raiz aqui, ó, tem multiplicidade igual a 3, porque ela vai aparecer 3 vezes. Por isso que eu coloquei assim, ó, a raiz 3 tem multiplicidade 3, porque ela vai aparecer 3 vezes. E aqui, ó, não é 4? Como a fórmula é x menos o x duas linhas, então menos com esse mais fica menos 4. Então, menos 4 é outra raiz. E esse menos 4 foi estar elevado ao quadrado. Então, ela vai repetir quantas vezes esse mesmo parênteses? 2 vezes. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, ó, que o menos 4 tem multiplicidade 2, porque ele vai repetir 2 vezes. A mesma coisa essa outra raiz aqui, ó, que é o 1. O 1 ele foi elevado à quinta, então ele vai aparecer 5 vezes. Então ele vai ter multiplicidade 5, tá? Então esse 1 vai ser raiz desse mesmo polinômio 5 vezes. É assim que eu interpretei o primeiro exercício que eu deixei para vocês, tá? Então, tá aí a resposta. No exercício número 8, ele está dizendo o seguinte: qual é a multiplicidade do menos 1? Também vai ser uma atividade de simular. Para me descobrir, eu vou usar Brioche, ó. Faz uma reta na vertical, uma na horizontal e vou colocar aqui o menos 1. Vamos colocar de outra cor? Então, vou colocar aqui o menos 1. Vamos ver quantas vezes esse menos 1 vai ser raiz. Para ser raiz, basta que o resto dê zero, segundo Brioche, né? Então, os coeficientes, ó, do x ao cubo é 1, do x ao quadrado é 1, do x sozinho é menos 3 e o que sobra aqui também é menos 3. Então, o que eu faço? Ó, desço o primeiro número, multiplico, 1 vezes menos 1 dá menos 1, com mais 1 dá 0. 0 vezes menos 1 é 0, com menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 menos 3, 0. Pronto, isso aqui é o resto. Então, já sei que o menos 1 é raiz. Vamos ver se ela é raiz de novo. Então, para saber se ela é raiz de novo, ó, passar outro traço aqui, tá? E vamos continuar. Vou usar um verde agora. Continuar com a mesma raiz, ó, menos 1. Vamos ver se vai dar zero de novo. Desce 1. 1 vezes menos 1. Mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 com menos 3 dá menos 2. Esse aqui é meu resto. Observe que esse resto aqui não deu zero. Então, ele é raiz quantas vezes? Apenas aqui, ó. Por quê? Porque o resto deu zero. Então, ele é raiz apenas uma vez. Então, qual é a multiplicidade da raiz menos 1? É 1. Por quê? Porque ele só é raiz uma vez. Se tivesse dado zero de novo, ele ia ser raiz 2 vezes.
tá? Multiplicidade 2, porque ele seria raiz duas vezes. Vamos continuar aqui agora. No exercício 9, ele está dizendo o seguinte: resolva no caderno a equação polinomial. Está aqui uma equação, sabendo que menos 1 é raiz tripla. O que isso significa? Que esse menos 1 aqui, ó, vai ser raiz 3 vezes, tá? Então, resolva a equação. Isso significa o quê? Que como é x à quinta, vai ter que ter 5 respostas? Sim. Aí se você olhar aqui, mas a resposta aqui deu só 3, é porque o menos 1 é 3 vezes. Então, seria assim, ó, menos 1, menos 1, menos 1. Depois vem 1 e menos 3. Só que não preciso repetir 3 vezes, né? Basta eu colocar apenas uma vez, ó, menos 1, 1 e menos 3. Por isso que a resposta ficou assim, tá? Então, vamos calcular. Como é que a gente chega nessa resposta? Primeiro, usando brioche, ó. Vamos lá. Na vertical e na horizontal. Então, nós vamos pegar aqui e vamos calcular a primeira vez. Menos 1 é a raiz. Tem que dar zero, tá? Senão está errado alguma coisa. Então, x à quinta, coeficiente 1. X à quarta, coeficiente é 5. X à terceira, o coeficiente é 6. X ao quadrado é menos 2. Caso não tenha na ordem, você coloca zero, tá? Depois, menos 7, tá? E por último, menos 3. Então, vamos lá. Desce a primeira casa e multiplica. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Com mais 5, dá 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Com 6, dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Menos 7 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 menos 3, 0. Pronto. Ela é raiz a primeira vez. Então, vamos continuar. Vamos ver se ela é raiz a segunda vez. Então, mais uma vez, até aqui, tá? E vamos continuar. Menos 1 mais uma vez. Então, desce aqui 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 4, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Com mais 2, dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Com menos 4, vai dar menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Com menos 3, aqui vai dar 0. Ó, foi raiz mais uma vez. Vamos continuar. Então, passa de novo. Outro traço aqui, ó. Ele está dizendo que ela é raiz tripla, né? Então, tem que dar zerado mais uma vez. Então, vamos lá. Menos 1 de novo. Desce aqui 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Menos 3, 0. Ó, então, zerou 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Ok. Agora vamos entender como é que funciona. Ele diz que é raiz tripla, ele quer assim, descobrir as outras duas, né? Que está faltando. Então vamos entender aqui rapidinho, vou colocar aqui de outra cor, só para você entender. Ó. Aqui a primeira linha é do quinto grau, depois caiu para quarto grau, depois terceiro grau. Cada linha dessa diminui um grau aqui, ó, na minha equação. Então aqui só pode ser do segundo grau. Se é do segundo grau, aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado, que é 1x quadrado, mais 2x, né, menos 3, isso aqui igual a zero. Como é do segundo grau, eu posso calcular a Bhaskara. Delta vai ser b ao quadrado, então vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, né, vezes o valor do c, que é menos 3. Então, o delta vai ser 4. Agora, sinais iguais, fica positivo. 4 vezes 3, 12. Somando vai dar 16, certo? Agora é só calcular. Ó. X é igual a menos b, então fica menos 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, x' vai ser menos 2 mais 4. Menos 2, opa, deixa eu voltar. Menos 2 mais 4 sobre
2. E o x duas linhas vai ser menos 2, menos 4 sobre 2. Conclusão que eu chego, né? Deixa eu pôr aqui de outra cor. Conclusão que eu chego. Aqui vai ser menos 2 mais 4. Vai dar 2 dividido para 2, então vai dar 1. E aqui, menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3, tá? Então, a resposta, ó, x' vai dar 1 e o x duas linhas deu menos 3. Essa é a resposta que eu estava esperando chegar, 1 e menos 3. E o menos 1 é raiz quantas vezes? 3. Por isso que ela tem multiplicidade 3 ou é raiz tripla, certo? Vamos continuar. O exercício 10 diz o seguinte: o número 3 é raiz dupla. Então, se ela é raiz dupla, ela tem multiplicidade 2. Ela é raiz duas vezes. Dessa equação, determine as outras duas raízes. Então, da mesma forma, vamos lá, se ela é raiz dupla, então ela vai ser raiz duas vezes. Começando com a primeira, 3, x à quarta é 1 coeficiente, depois menos 7, depois 13, depois 3 e por último menos 18. Então, desce a primeira, multiplica e junta com o próximo. 1 vezes 3 é 3. 3 menos 7, menos 4. Menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 13 dá 1. 1 vezes 3 é 3. 3 mais 3, 6. E 6 vezes 3, 18. Menos 18, então aqui vai dar 0. Muito bem. Então, já é raiz uma vez. Então, ele diz que é raiz dupla. Então, ele tem que ser raiz mais uma vez. Então, vamos colocar aqui de novo. Desce 1. 1 vezes 3 é 3. Juntando com menos 4, dá menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Mais 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mais 6, 0. Pronto. O que eu tenho aqui? Eu tenho que aqui era do quarto grau, depois passou para o terceiro grau, então isso aqui de baixo é do segundo grau. Se é do segundo grau, eu posso escrever assim, ó, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, usando esses coeficientes aqui, ó, que é o meu QX, né, que é meu quociente. Então, calculando o Bhaskara, b ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Então, o delta vai ser menos 1 ao quadrado é 1, menos com esse menos vai dar mais, 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Então, delta é 9. Conclusão, ó, x é igual a menos b, então é menos com menos 1 fica mais 1, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, conclusão, x' vai ser 1 mais 3, que a raiz de 9 é 3, né? Sobre 2. X duas linhas vai ser 1 menos 3 sobre 2. Uso mais, depois o menos. Então, somando aqui vai dar 4 dividido por 2 dá 2. E aqui vai ficar 1 menos 3 dá menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Conclusão, as minhas respostas é 2 e menos 1. As duas últimas raízes que faltavam, porque se é x à quarta, tem que ter 4 respostas. Então, 3 aparece duas vezes, mais essa resposta, mais essa, dá um total de 4. Ok? Vai cair no simulado. Vamos continuar. Próximo é o exercício 13. Então, já fiz o 10, aí vamos lá para o 13. Sabendo que 1 é raiz dupla, então, de novo, ó, se é raiz dupla, o 1 aparece duas vezes. Determina o valor de A mais B. Então, vamos lá. Se é dupla, então vamos lá. Vamos lá, pegar um de outra cor. Então, 1 é raiz dupla. Então, eu pôr 1 e os coeficientes. Ó. X ao cubo é 1. X ao quadrado é A. Depois, do x é menos 2. E, por último, é o B. Aí, eu vou descer aqui o 1. Multiplique isso junto. Ó. 1 vezes 1. Aí vai ficar 1 mais A. Depois, 1 mais A vezes 1 dá 1 mais A. Então, vai ficar 1 mais A
menos 2, que eu tenho que juntar, né? Então, isso aqui vai me dar menos 1 mais A. Estou juntando esses dois carinhos aqui, ó. 1 menos 2 dá menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 mais A. Aí eu vou fazer o quê? Menos 1 mais A vezes 1 vai dar menos 1 mais A. Mais quem? Mais B. Então, vai ficar assim. Menos 1 mais A mais B. Bom, isso aqui é o meu resto. Como ele está dizendo que é raiz, né? O 1 é raiz, então esse resto aqui, ó, isso aqui é o resto. Esse resto aqui tem que ser igual a quanto? Tem que dar zero. Então eu posso fazer o seguinte, ó, A mais B, não, assim para você entender, ó, menos 1 mais A mais B. Isso aqui vai dar zero. Passa 1 para o outro lado, ó, fica A mais B é igual a 1. E é o que eu quero, é o que eu queria, ó. Quanto que é A mais B? A mais B igual a quanto? A 1. Aí eu nem preciso fazer de novo a outra raiz, porque vai dar a mesma coisa. Tá ok? Esse era o exercício 13. Vamos para o 14. O número 2 é raiz dupla. Então, ele vai aparecer duas vezes. Calcule os valores de A e de B. Agora ele não quer saber A mais B, ele quer saber do A e do B. Então aqui eu vou ter que fazer duas vezes. Então vamos lá. Primeiro, a raiz. A raiz que eu tenho aqui é 2, né? Então ela é dupla. Então lá, 2 é a raiz, x ao cubo é A, do x é B. Opa, x ao cubo, não tenho o x ao quadrado, então tem que completar com zero. Depois vem o x, que é B, e depois vem o 16. Então agora aqui, ó, desce o A vezes 2, 2A, mais zero, 2A. 2A vezes 2, 4A, mais B, vai ficar 4A mais B. 4A mais B vezes quem? Vezes 2 mais quem? Mais 16. Vamos fazer continha? Você faz distributiva, vai dar 8A mais 2B mais 16. Então aqui vai ficar 8A mais 2B mais 16. Ok. Esse último aqui, ó, é o resto. Esse aqui é o resto. Como ele é raiz, esse resto tem que ser igual a quanto? A zero. Então, eu já tenho aqui, ó, que 8A mais 2B mais 16 é igual a zero. Para simplificar, eu posso dividir tudo por 2. Aí vai ficar assim, ó, 4A mais B, que eu estou dividindo por 2, mais 8, igual a zero. Passo o 8 para o outro lado, ó, 4A mais B é igual a menos 8. Aí, ó, montei nossa primeira equaçãozinha. Tá? Tranquilo? Bom, como ele disse que a raiz é dupla, então eu posso calcular aqui novamente, ó. Certo? Se a raiz é dupla, vamos calcular novamente. Então, vamos pegar aqui o vermelho. Então, 2 de novo. Ó. Desce o A vezes 2, 2A, mais 2A, dá 4A. 4A vezes 2 dá 8A. Então, vai ficar 8A mais, vou colocar aqui, vai ficar 8A mais 4A mais B. Isso aqui é o resto. Esse resto também tem que dar zero. Então, aqui ficou 4A mais 8A, vai ficar 12A mais B. Isso aqui também tem que dar zero. Ok? 12A mais B é igual a zero. Então, eu posso pegar agora e isolar o B. Então, aqui vai ficar B é igual a menos 12A. Tá? E eu substituo aqui, ó, nesse aqui de cima. Então, vai ficar assim, ó, 4A. No lugar do B, vai ficar menos 12A. Estou substituindo aqui, ó, que é igual a menos 8. Então, aqui vai ficar menos 8A igual a menos 8. Então, multiplico por menos 1, vai ficar tudo positivo. Então, aqui vai ficar A igual a 8 dividido para 8. Então, o A vai dar 1. Ok? Achei a resposta do primeiro. O A vale 1. Bateu aqui, ó. Agora falta achar o B, né? Então, é só pegar agora essa outra equação aqui, ó. Que eu já tenho aqui, ó. B igual a menos 12 vezes A. Então, B vai ser menos 12 vezes 1. Então, B vai ser menos 12.
Aí, as duas respostas que eu gostaria de chegar. Esse é o exercício 14. Espero que vocês tenham entendido. Só lembrando, ó, que essas atividades estão lá na página 221. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê, então, no próximo encontro. Abraço.